Meus irmãos, o que acontece? Vamos dar continuidade aqui. A gente não... Vamos fazer a leitura de novo, porque deu a esfriada, né? 2 semanas, né? Foi João 19, 16 versículos. Do 1 ao 16. Quantos irmãos acham aí, vão ficando de pés, umas coisas que eu falei lá, né? Sobre isso, por exemplo, lá em casa, ninguém dorme com celular. O celular dos dois fica no meu quarto. Claro, a Bárbara acorda mais cedo, até está ficando lá, né? Mas a gente está sempre monitorando. É proibido entrar no banheiro com o celular. Se entra porque esqueceu, tem punição. Ah, esqueci, pai, beleza. Vai ficar o resto do dia sem celular. É assim. Entendeu, irmãos? Se não dorme com o celular, não fica o dia inteiro com o celular, na hora que chega, né? Vai ficar umas 2, 3 horas sem celular, em determinado horário pode pegar. Entendeu? E se não obedecer, fica o resto do dia. Se eu ver lá consultando o celular nesse horário que eu falei, fica o resto do dia sem celular. Entendeu, irmãos? Só se você deixar fazer isso depois de grande, você não vai conseguir. Aí vai ser debaixo de muito pau e oração, né? Mas vamos lá. Voltando ao assunto aqui. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, la puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. E disse-lhes Pilato: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico, Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Amém. Senhor, queremos, da nossa parte, abrir o coração
e permitir que o teu Espírito Santo continue falando conosco. Isso é para a tua glória e honra, Senhor. Nos mude o que precisa ser mudado. Mude a quem precisa ser mudado, para que possamos alcançar a visão eterna, a glória eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, ó Senhor. Os irmãos se lembram do título dessa mensagem? Essa é a parte 2. O título é Pilatos e nós, culpados da morte do Salvador. Ouviu aí? Vamos ver. Pilatos e nós, culpados da morte do Salvador. Todo mundo. Isso aí. Então vamos lá, meus irmãos. Eu havia dito aos irmãos que o que me chamou, várias coisas me chamaram a atenção nessa mensagem. E eu disse é que me chamou mais a atenção porque disse respeito a mim e de meus pecados no passado, né? Os irmãos devem se lembrar. Eu espero que de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor tenha falado com você e vai continuar falando hoje. E a primeira coisa que a gente disse naquela semana foi sobre os oponentes do Senhor Jesus, né? Os oponentes do Senhor Jesus sempre existiram e não é diferente hoje, né? As pessoas se sentem incomodadas de falar até o nome Jesus. Elas acham mais fácil falar o nome Deus do que falar o nome Jesus, né? E Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha aí. Ele não falou ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Você está vendo que tem uma diferença? Tem que passar por Jesus, né? Mas foi falado aqui até na hora da oferta sobre o orgulho humano. E essa semana eu estava conversando com alguém, então uma situação na igreja, e eu falei sobre o orgulho no coração das pessoas. O ser humano é orgulhoso por natureza. É o pecado de Satanás. Orgulho. E a gente não quer dar o braço a torcer, mesmo que a gente esteja errado. Se a gente estiver certo, então, aí pronto. Mas não tem como, irmãos, diante do Senhor, a gente precisa ser humilde. E precisamos nos humilhar. E a gente tem aprendido isso, né? O mundo fica pegando coisas da igreja que ouve e vai falando e vai mudando, aí depois vira um ditado que até os crentes usam, né? Aquele que, como é que eles falam? Aquele que é humilhado será exaltado. E a gente tem aprendido que não é isso que está escrito, né? É quem se humilha, você que tem que se humilhar. Não é os outros te humilhar. Se você for humilde e se humilhar, aí Deus vai te exaltar. Então é isso. Mas não é na hora, eu vou me humilhar aqui porque amanhã vai ver. Aí vem aquelas músicas ainda, né? A tua vitória, irmão, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te arrepender. Que isso? Meu Deus do céu. A outra coisa que a gente viu sobre a escolha que os judeus fizeram, né? Era possível até que essa punição, entre aspas, para Jesus, não fosse tamanha, não fosse passível de propriamente ser uma crucificação. Poderia ser outra coisa. Mas eles queriam a pena máxima
mais horrível, mais cruel, porque os condenados à crucificação costumavam não morrer na hora, costumavam ficar 2 dias, 3 dias lá, agonizando na cruz. Né, irmão? Olha só que coisa. Então, será que era para tanto? Eu não estou falando do propósito de Deus, não, tá? Estou falando da questão humana, porque nós estamos responsabilizando a humanidade. Pilatos e nós somos culpados da morte do Salvador. E agora nós vamos para a terceira coisa, que é o pecado do desprezo e de causar dor em Jesus. Então vamos lá. Pilatos, por fim, vendo que não podia liberar o seu prisioneiro, entregou Jesus aos soldados, e os soldados começaram a se divertir com ele. E trataram ele com escárnio, com chacota. Nós lemos aqui alguma coisa. As palavras são cruéis, não é? E suficientes para fazer brotar lágrimas nos nossos olhos. Quando o evangelista Mateus escreve sobre isso, no capítulo 27, no verso 29, eu achei aqui, diz assim: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. Olha só. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Irmão, olha só. Alguém aí fora, ou alguém que nos ouve, pode até dizer que é inocente nessa parte, mas será que é mesmo? Estar bastante ocupado com os assuntos deste mundo, ao ponto de não pensar em Cristo, ficar afadigado com as preocupações e os cuidados das coisas do mundo. Você não acha que isso também fere a Jesus, não? Claro que sim. Não é como se colocasse uma coroa de espinhos na cabeça dele? Claro que sim. Você pode achar que isso não é nada, mas é alguma coisa, sim, que fere a Jesus. Nós mesmos no culto, nem sempre o Espírito Santo faz algumas coisas, ou as mesmas coisas em todos os cultos, porque algumas coisas dependem, né, Deus condiciona que esteja com a gente, que partem da gente, melhor, pode partir dele, mas estamos com os corações abertos para receber a orientação do Espírito Santo e obedecer. Alguns vão no culto, vêm ao culto uma vez no mês, por exemplo, outros de vez em quando, e ainda quando acaba o culto saem fatigado, enfastiado, como se preferisse estar em outro lugar. Será que isso não fere o Senhor? Aí como aqueles soldados que colocaram um manto em Jesus, né? Salve, rei dos judeus. Colocou espinhos, né? Numa formato de uma coroa, para dizer que ele era rei, para escarnecê-lo como rei. Colocaram um manto, né, real, né, para dizer que era um manto real nele. E ridicularizado. Para eles ali estava um rei que não era de verdade, era um espetáculo. Às vezes entregamos uma adoração que não é uma adoração verdadeira. Às vezes fazemos uma confissão que não é uma confissão verdadeira. Uma oração que não é uma oração. A semana inteira passamos não apenas com nossas obrigações e responsabilidades, né? Nosso emprego, todos têm que trabalhar, mas e depois do trabalho? Não é? Se formos convidados a uma festa, depois do trabalho, nós não vamos lá? Como eu disse, se for convidados a um churrasco, a gente não vai lá? Então, para algumas pessoas, qualquer outra diversão é preferida, menos o culto e a comunhão com o Senhor.
Será que porque não é que alguns estão cansados de Jesus já? Irmãos, eu digo a vocês que o povo está cansado, sim. Ontem nós estávamos, num determinado lugar e começou uma discussão teológica e eu fiquei alterado. Porque Adriano me falou, você está nervoso. Aí eu falei, eu vou embora. E nós viemos embora. E eu fiquei hoje o dia inteiro pensando. E o que eu estou fazendo a análise e estou pegando, coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo com determinadas igrejas e pastores, e aí eu estou encaixando. E eu não sirvo para essas discussões, porque realmente eu fico chateado. E aí eu até falei com a pessoa, se do jeito que você está falando aí, você vai até achar que o diabo vai ser convertido e vai para o céu. E sabe que ele não me respondeu nada? E aí eu comecei a desconfiar. Ele discutiu sobre tudo que eu falava, mas quando eu falei essa parte, ele não falou nada. É motivo de preocupação, irmãos. Estão cansados do Senhor, estão cansados da teologia certa. Estão inventando modismos na teologia. Ela está sendo misturada com as ideologias comunistas. Viu? Pastores feministas. Tá? O mundo, com essas ideologias malignas que são, e os líderes da igreja estão aí assumindo essas entidades ideológicas e diminuindo a palavra de Deus, estão, vamos colocar assim, acreditando, pregando e colocando como doutrina suas experiências pessoais e os seus sentimentos em detrimento da palavra de Deus. Porque quando as nossas experiências têm a ver com a palavra de Deus, aí sim, é legal, é normal. Mas quando as nossas experiências particulares, a Bíblia diz outra coisa, mas eu senti isso, eu vi isso e deu certo. Ô irmão, deu certo? Depende. O que é dar certo? Então é isso que está acontecendo. Com muitas igrejas, muitas mesmo. E aí eu fiquei assim, fiquei um pouco perplexo, porque a gente sabe, mas eu nunca tinha me deparado assim, e discutido o assunto. E eu me levantei e me despedi. Então as pessoas estão cansadas do Senhor, estão mudando a doutrina, estão mudando a interpretação bíblica. Uma das coisas citadas, eu acreditava assim antes, mas agora não acredito mais. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque nós não podemos viver o curso deste mundo. O curso deste mundo quer que a Bíblia seja mudada. E a maioria vai mudar mesmo. A maioria das igrejas vai mudar a interpretação bíblica mesmo. Como eu falei para os irmãos, a Bíblia fala da apostasia. E a apostasia não está lá no mundo, a apostasia é dentro das igrejas. Aqueles que começaram crendo em Cristo como seu Salvador, estão sendo, os ventos de doutrina estão passando. Agora, podemos dizer, tempestades de doutrinas. Porque um comunica com o outro o que é mais viável para encher uma igreja. Um comunica com o outro o que algumas coisas a gente pode deixar para lá, isso aqui não precisa falar. Ou tal coisa, se a gente vai falar, vai atrapalhar o nosso objetivo. É isso que está acontecendo.
Por isso que serão poucas no dia da vinda de Cristo que continuaram firmes, que não é pela conveniência, é a palavra de Deus, porque ela corta aqui também, ela tem que cortar aqui também, ela não corta só aí não, ela tem que falar aqui também, se não for primeiro, tem que falar aqui primeiro, tem que fazer aqui primeiro dobrar-se, se humilhar, dobrar os joelhos, chorar diante de Deus, para depois passar alguma coisa para a igreja de um modo geral. Esse é o compromisso com a verdade, irmãos. Mas é muita pressão, a gente sabe. De todos os lados, a pressão é lá fora e há pressão aqui dentro. Aqui dentro, assim, no nosso meio, né? Religioso, protestante agora. E todos se entregam aí ao viés deste mundo para que, né, a gente pense, né, que vai conseguir abrandar a Deus. Isso é uma falácia de Satanás. Então, estão cansados do Senhor, estão cansados dos cultos da semana, estão cansados dos cultos de domingo, escola bíblica nem se fala, estão cansados sobre das pregações, dos sermões sobre Cristo, cansados de louvar ao nosso Redentor, olha o que ele passou. Isso não é um desprezo por ele? É sim. Muitas pessoas zombam das coisas sagradas. Os jovens e adolescentes precisam tomar cuidado com isso também. Ficam zombando. Irmãos, eu não gosto quando brincam com os dons espirituais, línguas estranhas, por exemplo. Eu não gosto quando brincam. Eu repreendo, de vez em quando lá em casa acontece alguma coisa e eu repreendo. Porque eu não gosto que brinquem. Não importa, é da carne, não sei o quê. A gente pode até ter esse discernimento. Mas brincar, não, porque é um dom do Espírito Santo. Porque é mais comum brincar com isso, né? Parece muito disso na internet. Né? Se é da carne, se a gente concorda, não, é outra coisa. Mas não é coisa que se brinca. As coisas de Deus não são para nós brincarmos. A referência que fiz aqui sobre a abertura das Olimpíadas naquele dia, né? Diz-nos isso muito bem. Depois, na outra semana, não sei se os irmãos viram, saíram uma nota lá de pedido de desculpas. Não sei se vocês viram. Mas sabe por quê? Depois nós vamos procurar saber, né? Sem procurar saber, as notícias vêm. Porque um patrocinador retirou o patrocínio. Aí por isso que pediu desculpas. Não pediu desculpas porque achou que fez uma coisa errada. Você está vendo? Como as pessoas estão zombando de Jesus? Houve zombaria direta no que se refere às coisas do Senhor. E quando não zombam diretamente dele, então zombam do povo dele. Né? As zombarias hoje são diferentes das de antigamente. Antigamente, lá vai o crente com o desodorante debaixo do braço. Então, a gente, às vezes, era adolescente, criança, tinha até um pouco de vergonha de carregar a Bíblia. Né? Mas a gente carregava assim mesmo. Antigamente era assim. Lá vai o crente. Hoje, os crentes estão dando motivo para zombaria. Mas não importa, irmãos. O mundo sempre zombou. Se dava motivo, zomba. Se der motivo, zomba. Se não der motivo, zomba também. Não é isso? Antigamente, vamos falar aqui a questão financeira, os dízimos, as ofertas. Que é isso, aquilo, que faz isso, que faz aquilo. Antigamente, não se tinha essas notícias de que algum pastor agisse erradamente. Hoje tem notícias, mas todo lugar teve corrupção, sempre houve. Então as pessoas hoje falam que não vão para a igreja para não dar dinheiro para pastor. Ninguém fica obrigando a dar dinheiro para ninguém, não. Mas e antigamente? É a mesma coisa.
dando motivo ou não, as pessoas não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus. Agora inventaram assim: eu quero saber de Jesus, mas não de igreja. Então você não quer saber de Jesus, porque, vou repetir, a igreja é dele, ele que fundou a igreja, nós fazemos parte dela. Quem fizer parte dela, faz parte dele. Quem não fizer parte dela, está fora dele. É simples, irmãos. Então inventa-se um monte de explicações. Fazem tratados, escrevem tratados, para desassociar uma coisa da outra. E aí pega, vira uma febre, pega. Então nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus, jamais tirar os olhos dela. Aleluia? Então, ridicularizam e fazem chacotas, e sempre que tem oportunidade, perseguem o povo de Deus. Chacota e zombaria é fichinha, mas sempre perseguiu, e a perseguição sempre vai aumentando. Ontem eu li uma nota que eu achei interessante. No Irã, das 75 mil mesquitas, 50 mil estão fechadas. O povo não está congregando. Estão procurando a Jesus. Amém? Isso é honras e glórias. Isso é notícia da Portas Abertas, tá? É oficial. Glória a Deus. Você está vendo? A resposta é Jesus. A resposta é Cristo, e principalmente lá entre os jovens, principalmente universitários, jovens universitários. O islamismo não tem dado as soluções, né? E eles têm procurado, buscado a Cristo, mas a perseguição é intensa, tá? É intensa. Temam que nenhum de nós se atreva a lavar as mãos por essa causa. Isso já aconteceu com muitos de nós, né? Graças a Deus, há pessoas hoje aqui que servem ao Senhor, mas antes ridicularizavam também os cristãos, né? Hoje já amamos Cristo, mas antes nós ridicularizávamos a Ele e aos seus seguidores. Tratávamos os seus seguidores como loucos fanáticos e não queríamos ouvir nada sobre Jesus. Aquela crentaiada ali, né? Alguns de nós eram assim: aqueles crentes que não param. Mas olha que Salvador glorioso. Já pensou se Jesus tivesse guardado rancor no coração? Você teria sido salvo? Você teria sido aceito? Não, mas Ele nos perdoou, aleluia. Ele converte e perdoa também a você que por acaso está fazendo outra coisa, a mesma coisa. Outra coisa, indiferença em relação aos sofrimentos de Cristo. Esse é também um outro pecado que muitas pessoas são culpadas. Presta atenção, ao mandar Jesus para o açoite, o que Pilatos pensou? Ele pensou que poderia sensibilizar o coração dos inimigos de Jesus. Né? Irmãos, o açoite não era pouca coisa, não. Tinha gente, a maioria das pessoas naquela época, morria durante os açoites, tá? Porque, eu não anotei não, mas todo mundo já sabe, porque é uma coisa comum. As pontas do chicote, pedaços de ferro, de osso, amarradas. Então, cada chilapada que dava, vinha com um pedaço de carne. Viu? Era assim. Viu? E às vezes, quando batia a segunda vez, não ficava olhando, já bati aqui, vou bater, é assim? Quando a gente vai corrigir o fio, esse aqui eu já bati, vou bater aqui agora. Não. Cesai, era assim. Então, praticamente todas as vítimas de açoites desmaiavam durante o açoitamento. Então Pilatos manda açoitar a Jesus e depois apresenta Jesus à multidão como se estivesse dizendo: eis o homem, por acaso isso não é suficiente?
Ele está esmagado e golpeado de todos os lados. Não está bom para vocês? Irmão, mas eles não sentiram absolutamente nada por Cristo e gritavam cada vez mais: crucifica-o! Se esse espetáculo de sofrimento não comove um ser humano, é sinal de que o coração é duro mesmo. Né? Eu me lembro de um tempo atrás, era costume a televisão mostrar um filme sobre Jesus, né? De vez em quando, lá num feriado religioso. Eu não sei como é que está, porque eu não assisto TV aberta, mas eu sei que diminuiu. Não é mais frequente assim, porque as pessoas não se interessam pelo que Cristo veio fazer por elas. Elas não estão mais achando graça. Algumas chegam a dizer que não pediu que Jesus viesse morrer por elas. Ou seja, a insensibilidade é muita, é nítida, em relação ao sofrimento que o nosso Senhor passou. Desprezado, injuriado, coroado com espinhos e açoitado. Irmãos, Isaías 53 diz que é homem de dores, a expressão usada, homem de dores e sabe o que é padecer. Nosso Deus. Olha só que coisa, olha só que maneira de definir a Jesus. Homem de dores e sabe o que é padecer. Às vezes também acontece aquela coisa, né? De tanto ouvir falar, de tanto ver, vai perdendo a emoção. Se acostuma. Nós mesmos somos os mais propensos a isso. Vamos, né? Vamos tirar a nossa carapuça ou colocar, né? Nós somos propensos a isso. Eu, por exemplo, desde menino, na igreja, ouvindo que Jesus morreu por mim, mas você não pensa na dor de Cristo. Que Ele veio morrer pelos nossos pecados. E aí? Aí vai perdendo a sensibilidade. Você não vai pensando no que Cristo fez, no sofrimento que Ele padeceu, na paixão. O sofrimento a paixão de Cristo. O que é a paixão? O sofrimento de Cristo. Mas acontece, irmãos, que a gente não pode se esquecer. Ele suportou tudo isso por amor. Foi voluntário também. E por amor. Não foi por necessidade ou por algum motivo egoísta. E depois disso, a primeira vez que o Evangelho foi pregado após a morte de Jesus, foi na descida do Espírito Santo, lá na festa de Pentecostes, um pouco mais de um mês depois. Pedro, o apóstolo, levantou-se ali e pregou para aqueles judeus, os mesmos que haviam gritado: crucifica-o. Pedro estava pregando, eles haviam cuspido em Jesus, blasfemado contra Jesus, incitado à morte de Jesus, mas agora Pedro e os demais discípulos ali cumpre a vontade de Jesus ao pregar a eles, aqueles judeus que ali estavam, para que eles soubessem que foram eles que induziram no plano terreno a morte de Cristo, mas podiam contar com a compaixão dele. Amém. Naquele momento, se eles se arrependessem, podia contar que a porta da graça e da salvação estaria aberta para eles. E eles se sentiram tão constrangidos, né? O verso 37 do capítulo 2 de Atos fala isso: compungiram-se os seus corações, constrangeram-se, e eles perguntaram: varões e irmãos, o que nós temos que fazer? O que nós devemos fazer? Ele disse: arrependei-vos. E eles se arrependeram. E cada um seja batizado em o nome do Senhor Jesus. Só uma nota aqui, né? Não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A gente crê na Trindade. Tá? Só uma nota aqui para o dia do batismo. Seja batizados em nome do Senhor Jesus. E naquele dia foi quantos? Agregaram-se à igreja 3.000 almas. Realmente, corações foram compungidos e eles se arrependeram dos seus pecados. E eles foram aceitos por Cristo. Aquele que eles tinham gritado para crucificá-lo, aí eles falaram, pode, já ressuscitei, já sarei, só tem cicatriz aqui, podem vir. Amém? Assim como fez com você e comigo também. Temos de considerar isso, meus amados irmãos. Nosso Senhor sofreu assim por nós, mas na sua morte reside a nossa esperança. Do contrário, estaríamos perdidos para sempre. Talvez precisemos rogar a misericórdia do Pai Celestial para renovar em nós os sentimentos e as emoções que vamos perdendo ao longo do caminho e que não eram para serem perdidas. Não são para serem perdidas. Sabe o que isso acontece com as pessoas? Às vezes evitamos olhar para alguém muito doente, né? Sentimos compaixão, sentimos dó. Nossa, aquela pessoa está sofrendo demais, meu Deus, não quero nem ir. Eu fiquei, né, assim, achando, eu quero usar a palavra correta aqui, mas vou falar que eu gostei, irmã Dilma, por exemplo, né? Foi uma das pessoas, mas outros, também meu irmão Heber foi outra pessoa, a irmã Aparecida do pastor Sebastião e mais uma outra pessoa aqui. Não quis lá ver o pastor, eu senti aqui, quando eu me acidentei. Eu senti. E eu sei o que, eu agradeci, né? Eu entendi o que isso significava. Eu entendi. E louvei a Deus pela vida dos irmãos que realmente demonstraram o seu amor, tanto indo como aqueles que não foram, mas que estavam sentindo. Viu, irmã? Eu entendi. Então, com Jesus as pessoas não estão sentindo nada. Cristo sofreu por elas, elas estão nem aí. Cristo foi açoitado, elas não estão nem aí. Cristo foi esbofeteado, cuspido, elas não estão nem aí. Você está vendo? Não sentimos nada em relação. Muitos choram por seu pet, mas não lamentem nada a paixão do Senhor. Não é? Tem um irmão aqui na igreja que... Tinha um irmão, né, aqui na igreja que... Eu já falei assim, esporádica, com um ou com outro, mas acho que eu nunca falei aqui na frente. E falou, pastor, a filha do moço me chamou lá, porque o pai dela subiu na árvore e estava querendo suicidar. Mas por quê? Porque os cachorros dele adoeceu e morreu. E eu fui lá conversar com ele mesmo, que ele estava lá em cima chorando. Você está vendo? Pergunta se é um crente. Não é. Lógico que crente não vai fazer isso, né, irmão? A gente tem que gostar dos animais, mas eles não podem ser substituídos, não. Ou eles não podem substituir o amor pelas pessoas. Isso é mais uma ideologia. Tá bom? Vigia. Vigia. Você que está aqui, vigia. Abre a sua mente. Você tem que cuidar mesmo, e cuidar bem. Mas animal substitui gente, não. Deus vai cobrar isso. Então foi assim. Então as pessoas choram pelo seu animal que morreu, mas não lamentem nada a morte do nosso Senhor. Não podemos ser indiferentes e frios pelos sofrimentos que o Senhor passou por nós. A outra coisa, a covardia. Outro pecado do qual muitos são culpados e que Pilatos cometeu, a covardia. Pilatos foi covarde, irmãos. Pelo menos 3 vezes ele falou, não acho nele crime nenhum. Ele falou isso. Mas ele não libertou Jesus. Não tinha crime nenhum, não libertou. E ainda pergunta para ele, você não acha que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar?
E por que ele não exerceu o seu poder, a sua autoridade para soltar, já que Jesus não tinha crime nenhum? Porque ele foi um covarde. Por covardia, ele não soltou o inocente. Ele sabia que Jesus era inocente, na sua cabeça, com base no seu conhecimento. Não é assim com muitos? A gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz. Ou a gente sabe o que não deve fazer, mas mesmo assim a gente faz. A responsabilidade é sempre aumentada quando o conhecimento é aumentado. Além disso, Pilatos não somente conhecia o seu dever, mas ele queria cumprir da maneira dele. Ele tenta soltar Jesus de maneira indireta. Como assim? Ele não quer se envolver. Por isso que ele lavou as mãos. Ele deseja soltar a Jesus. Ele decide na sua cabeça e sabe o que é certo, mas ele volta atrás. Igual aquele hino, né, da harpa mesmo. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas ele não trabalha, ele só quer. Levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, mas ele só quer, mas nem canta nem ora. E ocupado quer estar, ele quer estar ocupado, mas não se ocupa. Sim, na vinha do Senhor. Claro que o hino não tem esse propósito, não. Só estou dando um exemplo e estou forçando a barra aqui do hino. É para continuar cantando, tá? Estou dando uma forçadinha aqui para os irmãos entenderem. Né? Muitos não são assim. Desejam arrepender, mas não se arrependem. Desejam crer, mas não creem. Não é? Desejam ser santos na terra, ter a paz de Deus, mas seus desejos não levam a uma prática. Não é? Vamos ser um pouco justos aqui com Pilatos, né? Pilatos falou, até expressou, não acho nele crime algum, não acho nele culpa alguma, mas ele agiu contrariamente ao que ele falou. Está vendo? É possível que um homem diga bem sobre Jesus? Sim, mas em seguida lhe entregue à morte. Olha aí com Pilatos. Presta atenção que mais para frente, quando Jesus estava na cruz, e a inscrição que Pilatos tinha colocado na cabeça ali de Jesus, pregado ali, né, também na cruz, aquela tabuinha ali, os principais sacerdotes foram lá falar com Pilatos. Não coloca desse jeito, coloca desse, escreve de tal e tal jeito. E o que ele falou? O que escrevi, escrevi. Por que ele não fez isso antes? Você está vendo a covardia dele? Se ele fez agora isso, se ele agiu assim agora, por que ele não agiu assim antes? Será que não há pessoas hoje, nos nossos dias, como Pilatos, irmãos? Lógico que sim. São pessoas que querem ser crentes, mas têm medo de serem zombadas e desprezadas pelos outros. Então elas não se entregam a Cristo. São valentes. Para isso e aquilo, vai lá, briga, xinga, vai lá na barba do leão e pega e sacode. Né? São corajosas, viram leão e leoas para resolver isso, para resolver aquilo, por algo que lhes é conveniente. Mas quando se trata de tomar a decisão ao lado de Cristo, se escondem de covardia. Eu já falei da minha mãe aqui para os irmãos. Meu pai aceitou a Jesus primeiro, né? Foi recebido primeiro. E minha mãe ficava assim, ela foi alguns meses depois, ela ficava assim, como é que eu vou fazer? As minhas colegas vão se afastar de mim. Ela era professora lá, né, onde a gente estudava, escola particular, tinha as outras professoras, tem aquela turma, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas elas vão ver eu andando com a Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. Depois vocês perguntam a ela, que ela vai falar melhor. Mas não vai, covardia.
que o ser humano natural tem. Ele não quer seguir a Cristo, ou ele quer seguir a Cristo, mas ele fica achando, ele fica envergonhado do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Mas uma vez que o Espírito de Deus tomou ali o coração dela, não teve como mais fugir, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Há uma vergonha de fazer uma oração de ação de graças pelo alimento, dependendo do lugar onde estejamos, e outros exemplos mais. Interessante se pensarmos que essa também é uma forma de matarmos a Cristo. Mas como assim? Você está doido? Irmãos, presta atenção, se todo mundo agisse como covarde, se todo crente no mundo agisse como covarde, haveria cristianismo no mundo? Haveria alguma igreja? Se todo mundo fosse covarde, haveria alguma igreja na terra? Eu lembro de ter dito para uma pessoa que saiu daqui dizendo que não precisava mais de igreja. Eu falei, irmã, presta atenção, imagina uma cidade sem igreja. E ela pareceu não entender inicialmente, depois, né, mas acabou saindo mesmo. Mas parece que não está fora hoje, graças a Deus, não sei, não tenho certeza, mas parece que não está. Mas eu disse isso, imagina uma cidade sem igrejas. Imagina, irmãos, uma cidade sem nenhuma igreja. Como seria essa cidade? Como seria essa cidade? Você pode pensar que uma igreja não faz diferença nenhuma na cidade. Tem gente que acha a igreja é chata, a igreja é isso. Você pode, mas o que você tem que pensar é que sem a igreja as coisas estariam muito piores. Por mais que muitos não gostem de igreja, achem chatura, achem incômodo, mas a igreja é a única instituição no mundo que ora pela sua vida, pela vizinhança, pelo bairro onde ela está localizada, pela cidade, pelo país e pelo mundo. É a única. Se você, crente, não ora, ninguém mais vai orar. Entendeu? Diga amém. Amém. A igreja não fecha a sua mão para ajudar quem se aproxima dela, pedindo oração, alguma ajuda espiritual ou qualquer outra ajuda. Se não houvesse igrejas na cidade, isso seria uma covardia dos crentes. Estariam escondendo a influência de Cristo, pois essa é uma forma de impedir que Cristo seja conhecido pelas pessoas. Você pode não gostar de igreja, mas tem outras pessoas que gostam. Você pode não simpatizar com a igreja perto de você, mas tem outras pessoas que estão desesperadas, chorando, procurando uma solução para a sua vida. Pode até ser que vocês estejam assim, precisando de uma mão amiga para orar por você, para te mostrar um caminho mais promissor para a sua vida, para te fazer entender melhor das coisas de Deus, mas sabe por que você não se aproxima? Por causa da vergonha dos outros verem você vindo para cá e falar alguma coisa, fulano está indo para a igreja. E isso é o quê? Covardia, como Pilatos. Pilatos foi covarde, sabia que Jesus era inocente e deixou ele ser entregue. E assim é você. Tem vergonha de ir para a igreja, às vezes você está precisando, às vezes você está chorando, mas tem vergonha, está agindo com covardia. Será que isso também não é entregar a Cristo para ser morto? Será que isso também não é matar a Cristo, enterrar a Cristo? Se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Porque se você tem vergonha hoje, e antes, vendo ele lá, muito mais vergonha você teria. A última coisa, para a gente terminar, o pecado da hipocrisia. A hipocrisia baseada na justiça própria. Pilatos cometeu esse pecado. Pediu água e fez o quê? Pediu água e fez o quê? Toda a igreja pediu água e lavou as mãos. Lavou as mãos dizendo como? Estou inocente do sangue desse justo.
Estava mesmo inocente? Pode falar o quanto que é inocente, o tanto que quiser, mas não foi inocente. Ele é inocente, mas dá permissão para os outros serem culpados. É isso? Já que os outros não podiam assassinar o Senhor sem a sua permissão, então ele dá permissão para os outros assassinarem a Cristo. E depois diz, sou inocente. Engraçadinho ele. Está vendo? Será que não existe ninguém assim, não? Gente que diz, não falo mal de Cristo, não despreza Cristo, mas se alguém fala mal de Cristo, ele não se incomoda, ele se esconde. Ele não dá a cara a tapa. Afinal, né, nós estamos num país livre, não é isso? É um país laico, é isso que eles falam até nas escolas aí e nas instituições públicas. É um país laico. As instituições são laicas. Não se deve falar de religião aqui. É assim, cada um fala e faz o que quer, né? Menos sobre religião. É isso que eles dizem. Mas essa culpa eu não levo. Isso é uma maneira de desprezar e entregar Cristo para os outros fazerem o que quiserem com Ele. É claro que nós chegamos num ponto em que você for mostrar aos outros o caminho certo, a coisa se vira contra você, né? Chegamos nesse ponto. Mesmo assim, não podemos ter uma posição de neutralidade, irmãos. Vocês estão entendendo? Será que você é tão justo que não precisa do Salvador? Isso é esbofetear a face de Cristo. Ele veio para ser o seu Salvador, mas você acha que não precisa dele. Você dá conta do recado sozinho. E sabe por que pessoas assim não serão salvas? Porque com essa atitude, você está acusando a Deus Pai de ter sido um tolo, por prover a salvação por meio do seu Filho, sabendo que você iria rejeitá-lo, pois você é bom o suficiente para entrar no céu sem a ajuda dele. Eu te peço que você mude a sua mentalidade e saia dessa posição de neutralidade e se apresente diante de Cristo com humildade e submissão, porque ainda dá tempo, ainda o Senhor está aguardando. A primeira pregação que foi feita há quase 2000 anos atrás por Pedro está valendo. Ainda a porta está aberta. Ainda Cristo ainda te aceita, tá? Ele ainda aguarda a sua decisão. Que você abra o seu coração. Ou pelo menos abra a sua cabeça. Pelo menos para resolver pensar. E depois o Espírito Santo trabalha no seu coração. Para concluirmos agora, meus irmãos, como eu disse, o propósito de trazer essa mensagem é que me encaixei em um ou mais pecados aqui mencionados. E talvez você tenha se encaixado também, mesmo que não seja agora, mas em um dado momento da sua vida. Mas parece que não há nesse sermão espaço para que nenhum de nós acuse o outro. Então resta que todos possamos ir aos pés do nosso Senhor Jesus e com humildes confissões dizer a Ele que foi culpa nossa. Ele acabou sendo morto, Ele acabou sendo assassinado por culpa nossa, por a nossa culpa. E peçamos a Ele misericórdia e perdão por termos participado desse absurdo, desse assassinato. E aguardemos a sua bênção para curar nossa alma dessas feridas, que só podem ser curadas pelas feridas que Ele foi infligido. Pelas suas pisaduras nós fomos. Eu queria cantar, mas a gente já passou do horário. Então é só o coro desse hino 465 que diz: enquanto você fica de pés e fecha seus olhos em espírito de oração, quem souber canta, quem não souber, preste atenção nessa letra que depois nós vamos orar. Eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei
que ele era inocente, padecendo tudo assim. Mais uma vez, eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Ó meu Senhor, ó nosso Salvador, ó nosso bom Senhor, o que dizer, Senhor, depois disso? A não ser pedir ao Senhor o perdão, quando não apenas antes, mas ainda nós esquecemos de toda esta obra que foi feita desde a eternidade, onde nos planos do Senhor constava toda esta obra, que foi uma obra magnífica, Senhor. Mas até ver a magnificência desta obra, houve sofrimento, houve humilhação da tua parte, Senhor. Houve fadiga da tua parte, Senhor. Coisa que Deus jamais tinha sentido: fome, sede, sofrimento, choro, de tristeza, de angústia, dor. Então o Senhor veio por nós sentir e padecer todas estas coisas, até culminar na crucificação. Que o Senhor nos perdoe por não termos a sensibilidade suficiente, Senhor, para isso. Que o Senhor nos perdoe por não, ou por desprezar isso muitas vezes, por falar nisso como a gente fala, sem sensibilizar-nos com tudo isso que o Senhor passou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe para podermos nos achegar mais perto de Ti, Senhor. Vendo, sentindo e sabendo que foi por nossa causa que o Senhor foi assassinado. Foi por nossa culpa. Foi por causa das coisas que nós somos, da forma que nós nascemos. Ó Santo de Israel. Mas queremos te agradecer por teres sido o nosso Redentor, por teres sido o nosso Salvador, e queremos mais uma vez confessar a Ti as nossas culpas. Nós batemos, Senhor, no peito, mesmo que não seja assim visivelmente, mas dentro do nosso coração, batemos no peito, olhamos a desgraça que causamos, Senhor, com a entrada do pecado neste mundo. Tanta desgraça, Senhor, tanta dor que as pessoas sentem, tanto sofrimento que as pessoas passam, uns de um jeito, outros de outro, uns que a gente sabe, outros que a gente não sabe, e tudo isso por causa do pecado. E que culminou na vinda do Senhor, na descida do Senhor a este mundo, para ver, participar de todo este sofrimento e padecer, Senhor, por causa dos nossos pecados. Que o Senhor nos leve a fazer jus a tudo isso que o Senhor sofreu. Ó Deus, que não tenha sido em vão, na verdade não foi em vão, pois é um povo que o Senhor chamou e que os ouvidos espirituais foram abertos e ouviu o chamado, aleluia, e se aproximou de Ti. Então isso alegra o teu coração também. Glórias a Ti, Senhor, por isso. Glórias a Ti por toda esta graça. Glórias a Ti, Senhor, pela salvação. Glórias a Ti pela redenção. Glórias ao Teu santo nome, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus querido, aleluia, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, então por isso. E abençoe todo o teu povo retornando aos lares. Que tenhamos uma semana, Senhor, assim pensativa também. Que não deixemos nossas responsabilidades de lado, mas que não deixemos nossa responsabilidade espiritual de lado, Senhor. Para o teu louvor e glória que nós te louvamos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluias.
e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja aqui presente, honrando ao nosso Senhor sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe a todos, vão em paz na presença do Senhor. Dá um abraço